Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora de uma antena chamada antena helicoidal. Essa antena ela foi inventada no final da década de 40 por John Krause, tá? E ela consiste numa hélice condutora e um disco refletor, um plano de terra, tá? Então, geralmente, se a alimentação é feita por cabo coaxial, o condutor interno do cabo coaxial está ligado aqui a esta hélice e a parte externa, o condutor externo do cabo coaxial, está ligado ao plano de terra. Essa antena helicoidal, ela tem algumas características interessantes. E isso tem a ver com os modos de operação dessa antena. Os principais modos de operação dependem das dimensões da antena. Então, eu coloquei aqui uma antena helicoidal. L é a distância total, o comprimento total da antena. D é o diâmetro de seus enrolamentos, de cada hélice aqui, de cada espira, na verdade. Então, D é o diâmetro. O modo dito normal, ele ocorre quando o comprimento total do fio, que não é igual a esse L aqui, é o comprimento, esticando esse fio, o comprimento total do fio é muito menor do que o comprimento de onda. Nesses casos, em que a antena é muito menor do que o comprimento de onda, ela é uma antena omnidirecional. E o diagrama de radiação dela é uma rosquinha, exatamente como de um monopolo. Então, a antena helicoidal no modo normal opera como um monopolo, tá certo? Qual que seria a vantagem dessa antena helicoidal no modo normal em relação ao monopolo? Compactação, sobretudo. Imaginem que eu tivesse que fazer uma antena monopolo para uma frequência de 300 MHz, pegar um valor simples. 300 MHz, o comprimento de onda é 1 metro. 1 metro, se eu fosse fazer um monopolo de quarto de onda, ele teria que ter 25 centímetros. Tá? Ainda é meio grande, dependendo se for uma plaquinha de circuito impresso, alguma coisa assim, é uma antena grande. Eu poderia encurtá-lo mais? Bom, ele ficaria menor do que o monopolo de quarto de onda. Ele teria uma impedância capacitiva, tá certo? O que se faz? Encurta esse monopolo de quarto de onda e enrola o fio. Então, além de ele ficar menor, mais compacto, o fato de enrolar introduz uma indutância que tende a diminuir a impedância capacitiva, tá certo? Então, a antena helicoidal operando no modo normal é basicamente um monopolo que foi compactado, tá certo? O que já é uma grande vantagem. O outro modo de operação principal de uma antena helicoidal é o modo axial, ou modo diretivo. Nesse modo, a antena radia na direção do seu eixo, torna-se uma antena diretiva, então. A condição para isso é que π vezes esse diâmetro, ou seja, o comprimento, o perímetro de uma única espira, tá? É da ordem de um comprimento de onda. Então, quando essa condição é obedecida, essa antena radia na direção do seu eixo e é uma antena diretiva. Pode ser usada para apontar para um satélite ou para um enlace ponto a ponto. Então, esses são os dois modos principais de uma antena helicoidal. Vamos falar um pouquinho mais do modo normal, do modo omnidirecional, tá? Então, como eu tinha dito, o comprimento total do fio, se eu esticasse, é muito menor do que lambda, tá? Aqui, eu poderia fazer a análise imaginando essa antena como se fosse um pedacinho de fio e um loop, um pedacinho de fio e um loop. É como se ela fosse um conjunto de vários dipolinhos e várias antenas de quadro, tá certo? Então, somando a contribuição de cada dipolinho e de cada quadro, ela é uma superposição disso. Bom, o dipolo radia um campo eθ, está na direção de máxima radiação, é aqui no equador dessa antena é vertical, e cada espira radiaria um campo Φ. Então, a antena helicoidal no modo normal radia duas componentes de campo elétrico perpendiculares entre si, Φ e eθ, tá certo? Uma coisa importante é a polarização da onda radiada. E nós já vimos, quando falamos em polarização, que o parâmetro relevante, um deles, é a razão axial. A razão axial, então, é, nesse caso, o módulo da componente eθ pelo módulo da componente Φ, tá certo? Se essas duas componentes têm o mesmo módulo, a razão axial é unitária e eu tenho polarização circular. Então, essa é uma outra vantagem da antena helicoidal. Ela permite
trabalhar com polarização circular. Fazendo os cálculos aqui, nós não apresentamos os campos radiados, teria que somar a contribuição de cada dipolinho e cada loop, tá? A gente chegaria à conclusão que dividindo Eθ por Φ daria 2 lambda S, S é a separação entre cada espira, aqui, tá? Dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Então, aqui eu tenho três situações. Se S igual a zero, o espaçamento entre as espiras é zero, é como se eu estivesse enrolando uma espira em cima da outra. Então, essa antena, na verdade, seria uma antena de loop, tá? Uma antena de quadro com várias voltas, tá? Então, nesse caso, Eθ seria igual a zero, tá? A razão axial seria zero, porque Eθ seria zero, a razão axial seria zero, eu teria apenas Φ e eu teria polarização horizontal. Como eu disse, seria, na verdade, uma antena de quadro, de loop, com várias voltas, polarização horizontal. Se eu fizesse D igual a zero, o diâmetro de cada espira igual a zero, nesse caso não teria espira nenhuma, a minha antena seria completamente linear, seria um monopolo. Se é um monopolo, o Φ seria igual a zero, tá? Teria apenas o Eθ, como o Φ é zero, dividindo aqui por zero, seria uma razão axial infinita, tá? E a polarização seria vertical, eu teria apenas o Eθ. Então, aqui seria uma antena de quadro com múltipla espira e aqui uma antena monopolo. O caso mais interessante é quando a razão axial é unitária, quando o numerador e o denominador são iguais, essa condição aqui se verifica. Nesse caso, os campos radiados Φ e Eθ têm o mesmo módulo e eu tenho polarização circular. Então, a antena helicoidal, mesmo operando no modo normal, no modo omnidirecional, ela permite diferentes polarizações, incluindo polarização circular, certo? Aqui nós temos algumas fotos. Essa daqui é uma antena bem comum utilizada em walkie-talkie, né? Então, geralmente ela tem essa cobertura de borracha aqui, tá? Mas é uma antena helicoidal, operando no modo normal. Ela é omnidirecional. Quando eu estou usando o walkie-talkie, eu não aponto para nenhum lugar. O sinal é espalhado para todas as direções, porque eu não sei em que lugar vai estar a pessoa que está conversando comigo, necessariamente, tá? Aqui também eu tenho algumas plaquinhas, tá? Plaquinhas sem fio, de transmissão e recepção sem fio, então também utilizam antenas helicoidais. Como eu falei, o tamanho da antena determina completamente o seu funcionamento. Já o modo axial, o modo diretivo, ele é bastante interessante quando eu quero fazer comunicação ponto a ponto, enlace ponto a ponto. Uma única antena transmitindo e uma única antena recebendo, uma apontada para a outra. Nesse caso, então, o diagrama é bem diretivo, tá certo? E para que se tenha a operação no modo diretivo, no modo axial, é necessário que o perímetro de cada espira, π vezes d, fique entre 4 lambda sobre 3 e 3 lambda sobre 4, aproximadamente 1,33 lambda até 0,75 lambda. Dentro dessa faixa, essa antena opera no modo diretivo, tá? E ainda é necessário que a separação entre cada espira seja da ordem de lambda sobre 4. Nesse caso, em primeiro lugar, você tem polarização circular, o que é muito importante, já falo um pouco mais sobre isso, a gente já tinha falado, na verdade, tá? Caso eu tenha mais do que 3 espiras, existem equações aproximadas que permitem dar avaliar um projeto, tá? Ou fazer um projeto preliminar. Então, o ganho dessa antena, desprezando as perdas, seria a diretividade, tá? É 15 vezes o número de espiras, n é o número de espiras, πd ao quadrado, essa separação dividido por lambda ao cubo, tá? Então, é uma equação que permite fazer o projeto. Se eu quero um determinado ganho, eu posso variar as dimensões ou variar o número de espiras, tá? A razão axial dessa antena, operando no modo diretivo, é 2n mais 1 sobre 2n. Colocando n aqui, por exemplo, igual a 10, eu teria 21 dividido por 20. Uma razão axial praticamente unitária. Então, uma onda com polarização circular. A impedância de entrada é aproximadamente real. Isso é bom porque ela permite casamento de impedância de maneira mais simples. Então, a parte imaginária é aproximadamente nula, a impedância de entrada, então, é resistiva e é dada por 140 πd sobre lambda. D é o diâmetro de uma espira, tá certo? Se eu utilizar o πd dentro dessa faixa aqui e substituir aqui nessa equação, eu verifico que a minha impedância de entrada resistiva, ela varia algo em torno entre 200 ohms e 100 ohms.
Alguém vai me dizer, mas um cabo coaxial é de 50 ohms. É verdade, então é preciso utilizar alguma técnica de casamento de impedância, tá? Que a gente já viu quando estudou linhas de transmissão. Existem algumas maneiras de fazer isso, de excitar a antena de maneira a torná-la com uma impedância menor do que 100 ohms, de maneira a casar bem com um cabo coaxial de 50 ohms, por exemplo. Tá certo? Essa antena é dita uma antena de onda progressiva. A onda sai daqui, ela vai se propagando, ela não volta e ela sai e ela é jogada no espaço. É diferente de uma antena de polo, que a onda bate nas extremidades de polo, volta e cria um padrão de onda estacionária. Então, o dipolo é uma antena dita ressonante. Essa daqui é uma antena dita de onda progressiva. Tá? Uma das vantagens das antenas de onda progressiva, em que não tem padrão de onda estacionária, é que elas operam numa largura de banda maior. Tá? Aqui tem algumas fotos, tá, de uma antena helicoidal operando no modo diretivo. Aqui está o diagrama de radiação, aqui é a antena. Essa daqui é uma hélice, uma antena helicoidal operando em 2,4 GHz, daqui, né? Tá certo? Em todos os exemplos que a gente viu até agora, a antena helicoidal é feita com uma única hélice, um único fio. Tá? Aqui eu tenho 4 antenas helicoidais, um conjunto de 4, elas estão apontando para um satélite. Tá certo? Então, elas estão perfeitamente apontadas, elas são bem diretivas. Como eu disse, até agora a gente tem falado das antenas helicoidais com único fio. Existem outras, tá? Essa daqui é uma antena que tem se tornado cada vez mais comum, é a antena helicoidal quadrifilar. Então, ela tem 4 fios, essa antena quadrifilar. A operação dela é basicamente igual da helicoidal convencional. Pode operar no modo normal, omnidirecional, ou no modo diretivo, axial. Tá? Para operação no modo axial, no modo diretivo, por exemplo, eu quero captar o sinal de um satélite com essa antena, tá? Tem que ser diretiva. A faixa do π vezes o diâmetro, ou seja, o comprimento aqui, como se fosse essa circunferência olhando de frente, é 2 lambda, está entre 2 lambda e 0,4 lambda. Para a helicoidal que a gente viu até agora, essa faixa é mais estreita, 1,33 lambda e 0,75 lambda. Significa dizer que a antena quadrifilar, ela opera no modo axial numa faixa de frequência mais ampla, numa faixa de frequências, numa faixa de comprimentos de onda mais amplo. Então, ela tem uma largura de banda maior, tá aqui, ó. E também ela tem menores dimensões. Por quê? Para a antena convencional, helicoidal, com um fio só, o perímetro da circunferência tem que ser pelo menos 0,75 lambda para a operação no modo axial. Para a antena quadrifilar, basta ser maior do que 0,4 lambda. Então, eu posso ter uma antena menor, mais compacta, que ainda opera no modo diretivo, no modo axial. Tá? Essas antenas têm sido cada vez mais utilizadas, antenas pequenas, miniaturizadas, tá? Para GPS e outros sistemas globais de navegação por satélite, GLONASS, Galileu, COMPASS, etc. Tá? Então, essas antenas helicoidais foram uma boa ideia do John Krause, em 1948, se eu não me engano, tá? E elas podem ser utilizadas nesses 2 modos principais de operação e são usadas, tá certo? Em diferentes aplicações. Então, a gente falou da antena helicoidal, na aula anterior tínhamos falado da antena Yagi-Uda, são antenas diretivas. Na próxima aula nós vamos falar de antenas de banda larga, antenas que operam bem numa faixa de frequência mais ampla, tá certo, pessoal? Até lá então!